Boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos à nossa aula de número 124. Pessoal, na aula de hoje, nós iremos ver sobre os agentes oxidantes e os agentes redutores. Essa aula ela vai ser bem pequenininha e bem tranquila de entendermos, beleza? Mas vamos lá, vamos ver como que nós vamos fazer isso. Começa aqui por um pequeno desenhozinho, uma pequena ilustração. Imagine vocês que vocês têm aqui embaixo uma placa de zinco, beleza? E vocês têm aqui uma solução de ácido clorídrico pingando em cima dessa placa de zinco, né? Até cobrir toda a sua superfície. Isso acontecendo, é observável, né, a liberação de gás hidrogênio aqui dentro desse sisteminha de reação que foi montado aqui para vocês, beleza? O que isso então, galera, muda na nossa vida? Muda que nós passaremos a ter a seguinte equação que nós chamamos de equação iônica. É a equação resumida, beleza? Então olha só, nós temos aqui a placa de zinco sólida, beleza? Nós temos aqui o hidrogênio em solução aquosa, que é o que está dissolvido aqui no ácido clorídrico, tranquilo? E o produto dessa reação, ele vai estar liberando para a solução, a placa de zinco, íons Zn2+, e hidrogênio gasoso, que é o H2G, né? O Gzinho pequeno aqui. Agora, pessoal, eu quero saber para vocês o seguinte. Em relação às cargas dessas espécies, o que tem acontecido? Bom, primeira coisa, aqui ele já nos deu a carga do hidrogênio e já nos deu a carga do zinco, beleza? Nem sempre isso vai acontecer. Aliás, acho que a maioria das vezes vocês vão ter que determinar as cargas. Aí vocês podem dar uma olhada naquelas regrinhas que nós aprendemos na aula passada, né? E os elementos simples, eles têm carga igual a zero. Então, tá aqui. Primeira coisa então, para nós determinarmos o que está acontecendo com essas cargas, vamos escolher uma das espécies. Eu quero começar analisando pelo zinco. Então, o que está acontecendo com a carga do zinco daqui para cá? Então, primeira coisa que me interessa saber, sempre fazendo desse jeito que eu estou fazendo aqui, primeira coisa que eu quero analisar é o que está acontecendo com a carga do zinco aqui. Observem que o zinco ele está aumentando o número NOx dele. Aqui nos reagentes ele tinha o NOx 0 e aqui nos produtos ele tem a carga mais 2. Se dos reagentes para os produtos a carga dele está aumentando, isso significa que esse cara ele está oxidando. Se a carga dele aumentou, ele oxidou, ele deu elétrons, beleza? Ele perdeu elétrons. Lembra que o elétron tem cargas negativas e que se nós perdemos, ele vai ficando mais positivo, beleza? E do hidrogênio agora, observem que ele tinha uma carguinha positiva e ele passa até agora uma carguinha negativa. O que isso então nos indica? Indica aqui pra gente que esse hidrogênio ele ganhou elétron, não é verdade? Se ele estava na ausência de elétron e agora ele voltou para a carga zero, se a carga dele diminuiu, significa então que esse cara reduziu. Ele sofreu uma redução. E aqui eu vou colocar uma barrinha. O que isso tem a ver com agentes oxidantes ou agentes redutores? Olha só que interessante isso. Passar aqui do lado. O cara que ele está sofrendo a oxidação, ele está perdendo elétrons, certo? Que no caso era o zinco, né? Ele tinha a carga Zn igual a zero e passou para Zn2+. Se ele está sofrendo a oxidação, ele não está perdendo elétrons. Como que o elétron tem carga negativa e ele perde carga negativa, significa que ele está ficando mais positivo.
Se ele sofre a oxidação e ele perde o elétron, ele é o agente redutor. Então vamos voltar aqui e anotar essa informação que vai ser muito importante para a gente. Se ele oxidou, ele é o agente redutor. Já ao contrário, do hidrogênio ele tinha carga mais e passou para carga zero. Então ele sofreu uma redução, ou seja, ganhou elétron. Portanto, ele é o agente oxidante. Vamos anotar essa informação, que também vai ser importante para nós. Por que esse cara aqui, ele é o agente... Melhor, vou reformular minha pergunta. Por que quem sofre a oxidação é o agente redutor e vice-versa? Então, vocês têm que entender, é o seguinte, a ideia de interpretação aqui é a seguinte. Quando o cara está sofrendo a oxidação, ele está obrigando o outro cara a sofrer a redução. Por isso que ele é o agente redutor, ele é aquele que obriga o outro a reduzir. E de maneira contrária, o cara que está sofrendo a redução, ele está obrigando o outro a sofrer a oxidação. Por esse motivo, ele se torna o agente oxidante. Beleza, pessoal? E outra coisa que é importante vocês saberem é que só existe agente oxidante com agente redutor. Um não existe separado do outro. Tranquilo? Pessoal, então, para essa aula de hoje eu vou parar por aqui, tá? Que isso são apenas conceitos teóricos para nós aprendermos a fazermos o balanceamento por meio de oxidação e redução. Tranquilo? Então tá bom, na próxima aula a gente continua o assunto. Um abraço para todos e até já. Tchau!